Enquanto os chefes do regime nazista organizavam deportações e assinavam ordens de assassinato, suas esposas permaneciam ao lado, encarregadas de sustentar a vida diária. Atendiam convidados, criavam filhos em lares cheios de objetos enviados da frente e compartilhavam celebrações com aqueles que dirigiam execuções em massa. Algumas viajavam para zonas ocupadas, outras ficavam em moradias entregues pelo partido, mantendo tudo em silêncio. Conheciam os nomes, os cargos e os planos, mesmo que não usassem uniforme. Quando o Reich ruiu, muitas desapareceram dos relatórios e passaram os anos sem serem nomeadas. Algumas ficaram sozinhas, outras mudaram de cidade ou recomeçaram sem deixar vestígios. O que aconteceu com as mulheres que compartilharam mesa, cama e rotina com os homens que dirigiram o nazismo? A primeira delas foi Gertrude Scholz-Klink. Chegou ao mundo em fevereiro de 1902, quando a Alemanha ainda enfrentava as consequências de ter perdido a Grande Guerra. Ela foi criada em um lar modesto, onde desde pequena lhe ensinaram a seguir normas e a cumprir com o que lhe correspondia. Em 1929, enquanto as ideias radicais ganhavam terreno em todo o país, ela tomou a decisão de se filiar ao Partido Nacional Socialista. Embora a visão que se tinha da mulher fosse muito limitada, sua determinação lhe permitiu avançar dentro da organização. Sua ascensão foi rápida e em 1933 ela já ocupava a liderança da agremiação feminina do partido. Dessa posição, ela promoveu uma imagem da mulher centrada na maternidade, na obediência ao regime e no cuidado do lar. As regras que foram impostas pelo poder mudaram completamente o rumo de muitas vidas. Algumas mulheres tiveram que deixar seus empregos como médicas ou advogadas para ficar em casa. Para ela, isso era uma forma de triunfo ideológico. Quando o conflito estourou em 1939, começaram os conflitos com o que ela havia defendido. A falta de mão de obra obrigou muitas mulheres a voltarem a AOS Ateliês e a AOS Campus, algo que ia contra o que ela havia impulsionado. Apesar disso, sua postura se manteve firme. Em dezembro de 1940, ela se casou com August Heismayer, que era um alto oficial das SS. Entre os dois, eles tinham 10 filhos de relacionamentos anteriores. Sua residência foi utilizada como exemplo na mídia do regime para mostrar o tipo de núcleo familiar que eles queriam difundir. Com o passar do tempo e o agravamento da situação bélica, o cenário se tornou mais difícil. Em maio de 1945, quando as tropas aliadas estavam prestes a tomar Berlim, tudo o que ela conhecia começou a desmoronar. O fim do regime era iminente e o perigo crescia. Ela foi capturada pelas forças soviéticas e enviada a um campo de prisioneiros. No entanto, ela conseguiu escapar e se escondeu em Bebenhausen, onde recebeu ajuda de membros da aristocracia local. Passaram 3 anos escondidos sob nomes falsos para evitar serem reconhecidos. Mas em fevereiro de 1948, a situação deu uma guinada. Ela foi presa e levada à justiça por ter utilizado documentos falsificados e recebeu uma sentença de 1 ano e meio. Mais tarde, o comitê encarregado de avaliar a responsabilidade dentro do antigo regime aumentou sua condenação para 2 anos e meio e a proibiram de participar em atividades políticas. Ao recuperar a liberdade em 1953, ela optou por se manter fora do foco público. Ela permaneceu em Bebenhausen e evitou reaparecer, embora sua forma de pensar não tenha mudado. Em 1978, ela publicou um livro onde sustentou sua visão sobre o papel da mulher sob o regime, reafirmando as mesmas ideias que havia defendido desde os anos 30. Durante a década de 1980, ela deu algumas entrevistas nas quais tentou explicar o papel das mulheres naquela época. Em 24 de março de 1999, ela faleceu. Ela tinha 97 anos. Outra dessas mulheres foi Hedwig. Hedwig Ross nasceu em 3 de março de 1908 em Neukirch, na zona de Lausitz. Foi esposa de Rudolf Ross, comandante do campo de concentração de Auschwitz. Era filha de Ostwald Richard Hensel e Lina Florendine Kremtz. Tinha um irmão chamado Gerhard Fritz, que se dedicou à pintura, e também uma irmã. Casou-se com Rudolf Ross em 17 de agosto de 1929. Ele havia saído da prisão 1 ano antes, após ter cumprido quase 5 anos por ter matado um companheiro do grupo paramilitar Rosbach. Embora a pena fosse de 10 anos por homicídio e lesões, ele foi indultado em julho de 1928. Ambos faziam parte da Liga Artaman,
um grupo radical vinculado ao Movimento Juvenil Nacional Socialista, que mais tarde se uniria às juventudes do partido em 1934. Quando se casaram, Hedwig já esperava seu primeiro filho, Klaus, que nasceu em uma fazenda recém-adquirida em Salentin, Pomerânia. O casal teve 5 filhos. Em 1940, mudaram-se para uma moradia que havia pertencido a um oficial polonês, terminada pouco antes do início do conflito. Viveram ali durante 3 anos, ao lado de Auschwitz I. O jardim dessa casa dava diretamente para o muro do campo. Dos andares de cima, viam-se os crematórios e as barracas. Rudolf me chama de a rainha de Auschwitz, disse Hedwig um dia à sua mãe Lina, que foi visitá-la de Berlim. O jardim a impactou. Hedwig havia trabalhado muito nele, com a ajuda de jardineiros e paisagistas poloneses que haviam sido tirados do campo. As cinzas dos corpos incinerados serviam como adubo. "Crianças, lavem bem os morangos para tirar as cinzas", dizia Hedwig, segundo lembrou Leopold Heger, o motorista de Rudolf. O cuidado que Hedwig dedicava a esse jardim mostrava seu lugar dentro do modelo de ocupação territorial impulsionado pelo regime. Para ela, esse terreno fazia parte do plano ideológico de expansão, que usava o agrícola como base para justificar a tomada forçada do espaço. Ela e Rudolf preferiam que seus serviçais fossem testemunhas de Jeová, porque os consideravam obedientes e confiáveis. Usavam entre 15 e 20 detidos para tarefas de cozinha, costura, jardinagem, cabeleireiro, vigilância ou cuidado dos filhos. Inclusive construíram um avião de madeira para que as crianças o empurrassem pelo jardim. Também vigiavam a piscina quando vinham crianças da vizinhança. Uma das prisioneiras designadas à casa deles foi Sophie Stippel, que conhecia Rudolf desde que eram pequenos em Mannheim. Ela o reconheceu na rampa do campo em março de 1942 e desde então trabalhou ali como cozinheira e babá. Ela levava o número 619. Durante o tempo em que viveram em Auschwitz, Hedwig contratou 2 costureiras polonesas para modificar roupas tiradas dos corpos. Além disso, ordenou montar uma oficina de costura dentro do campo, onde mulheres prisioneiras fabricavam peças para as esposas do pessoal da SS. Em suas memórias, Rudolf escreveu sobre sua vida naquela casa. "Minha família foi feliz em Auschwitz. Minha esposa e meus filhos tinham tudo o que queriam. As crianças brincavam tranquilas. Minha esposa tinha seu jardim. Os presos se portavam bem com eles e eram respeitosos. Tenho certeza de que nenhum ex-prisioneiro pode dizer que em nossa casa foi maltratado. Minha esposa queria ajudar todos os presos que lidavam conosco." Stanislav Dubel, que trabalhou como jardineiro desde abril de 1942, deu seu testemunho no julgamento contra Rudolf em 1947. Ele contou que durante a primeira visita de Himmler ao campo, ele cumprimentou Rudolf e Hedwig com amabilidade, pegou as crianças no colo e elas o chamavam de tio Heine. Essas imagens estavam penduradas em formato grande nas paredes da casa. Quando recebiam convidados, Hedwig organizava refeições e pedia a Dubel que conseguisse os produtos. Não lhe dava dinheiro nem vales de racionamento. Ele devia conseguir tudo de forma ilegal. Fazia isso através de um amigo chamado Adolf Maciejowski, que era capo em um depósito do campo, e que o punha em contato com o encarregado, um SS chamado Schebeck. Dubel também disse que Hedwig substituía a roupa íntima de suas empregadas por roupas tiradas das pertenças de mulheres assassinadas. Segundo ele, ela desprezava os poloneses e dizia que estavam ali para trabalhar até ficarem exaustos. Em 1942, Rudolf iniciou um relacionamento com uma prisioneira chamada Nora Mataliano Rhodes. Quando ficou grávida, foi trancada em uma cela. O juiz da SS, Konrad Morgen, que investigava abusos, acreditava que Rudolf havia dado a ordem de piorar suas condições para que ela morresse sem que se soubesse da gravidez. Depois de ser liberada, Nora perdeu o bebê. Morgen a levou a uma clínica em Munique para que se recuperasse e a interrogou em outubro de 1944. Nesse mesmo ano, a confrontou com Rudolf, que negou ter dado essa ordem. A investigação foi freada por Himmler. Anos depois, Morgen repetiu a acusação durante o julgamento de Auschwitz em Frankfurt. Quando o regime desabou, Rudolf escapou para Flensburg em maio de 1945 com a ajuda de uma rede clandestina.
Hedwig e seus filhos foram escondidos em uma fábrica de açúcar em St. Michaelis-Donn. Rudolf adotou o nome falso de Franz Lang e se alistou na Marinha. O encontraram graças a um grupo britânico dirigido por Hans Alexander, um jovem judeu que havia fugido para a Inglaterra. Ameaçaram Hedwig de enviar seu filho Klaus para a Sibéria. Assim foi como ela deu a localização de Rudolf. Ele foi preso em 11 de março de 1946 em Gottrupel, onde trabalhava como jardineiro. Declarou nos julgamentos principais e depois foi entregue às autoridades polonesas. Foi julgado entre 11 e 29 de março de 1947. O executaram por enforcamento em 16 de abril, no mesmo campo que havia dirigido. Em 1964, durante o julgamento de Auschwitz em Frankfurt, Hedwig declarou que vivia como dona de casa em Ludwigsburg e que não se lembrava do que ocorreu em Auschwitz. Durante os primeiros anos depois do conflito, os filhos do casal não sabiam onde estava seu pai. Klaus levou sua mãe e seus irmãos para Stuttgart e depois foi para a Austrália com sua esposa Lisolette. Lá trabalhou em uma companhia aérea e morreu por alcoolismo no início de 1986. Brigitte se formou como chapeleira e se mudou para a Espanha durante o franquismo. Ali foi descoberta como modelo por Balenciaga, conheceu seu futuro marido americano, mudou-se para os Estados Unidos e trabalhou em uma loja de roupas em Washington, D.C. Terminou vivendo em Arlington. Em uma entrevista de 16 de dezembro de 2021, disse que seu pai havia sido um bom pai e que, segundo sua mãe, era um homem muito triste. Hans-Jürgen se tornou testemunha de Jeová, distanciou-se de sua família e se casou com Irena Pauli, uma mulher de boa posição econômica da zona de Stuttgart. Tiveram 2 filhos, Kai, nascido em 1962, e Rainer. Hans-Jürgen viveu em uma casa próxima ao Mar Báltico até que faleceu. Kai vive em uma zona rural perto de Stuttgart, com sua esposa Rama, nascida nas Filipinas, a quem conheceu na Indonésia. Eles têm 4 filhos. Hedwig faleceu em 15 de setembro de 1989 na casa de sua filha Brigitte, em Arlington. Foi cremada e enterrada sem nome em um cemitério da zona. Na lápide só figura uma palavra: mamãe. Mais uma dentro desse círculo foi Emmy Göring. Foi uma reconhecida atriz de teatro antes de se tornar a esposa de Hermann Göring, um dos homens mais visíveis do Terceiro Reich. Nascida em Hamburgo em 1902, sua carreira como intérprete começou em palcos alemães durante os anos 20. Tinha presença, voz firme e gestos elegantes. Trabalhou em teatros importantes e recebeu elogios pelo seu talento. Durante uma apresentação em Berlim, conheceu Göring. Ele já era figura-chave na ascensão do nazismo. A relação foi rápida, comprometeram-se em pouco tempo e casaram-se em 1935, com uma cerimônia de alto perfil. O casamento foi um dos eventos sociais mais cobertos pela imprensa oficial do regime. Hitler assistiu como testemunha. Houve desfiles, músicos, fotografias distribuídas por todo o país. Emmy tornou-se, a partir desse momento, uma figura reconhecível. Os meios a chamavam de a Dama do Reich. Seu papel era simbólico. Não participava em decisões nem aparecia em discursos políticos, mas sua imagem estava presente em celebrações públicas e atos com diplomatas. Viveu com Göring em Carinhal, uma residência construída no meio da floresta, projetada para refletir poder e riqueza. O lugar tinha salões decorados com tapeçarias antigas, tetos altos, vitrines cheias de presentes oficiais e uma coleção de arte saqueada de diferentes países. Emmy organizava recepções, recebia visitas internacionais e supervisionava os detalhes do protocolo. Vestia trajes de designers alemães, usava joias trazidas de Viena e falava com fluência em várias línguas. Sua função era receber, acompanhar e mostrar o rosto amável do regime. O lugar também funcionava como palco. Ali eram tiradas fotos de família, eram feitas jantares formais e eram projetados filmes. Emmy tinha sua rotina. Percorria os jardins pela manhã, revisava menus com o pessoal da cozinha e se preparava para as atividades do dia. Em sua agenda havia compromissos com embaixadores, esposas de generais e representantes de organizações do partido. Com o passar do tempo, surgiram tensões entre ela e Eva Braun. Embora Eva fosse a parceira privada de Hitler, não tinha título oficial. Emmy, em contrapartida, era a esposa do segundo homem mais poderoso do Reich.
Em eventos públicos, esperava-se que mantivesse uma distância protocolar diante de Eva. No entanto, nos bastidores, houve atritos. Amy se referia a Eva com certa condescendência, e isso ficou registrado por algumas testemunhas do círculo interno. As comparações entre ambas eram frequentes. Uma tinha status oficial, a outra estava na sombra. Essa tensão se manteve até o final do regime. Apesar da situação de guerra, a vida em Karen Hall se manteve cercada de luxos. Eram organizados banquetes, concertos privados e funções teatrais. Amy cuidava de cada detalhe. Revisava a iluminação, a disposição dos assentos e a qualidade da comida. Aos olhos dos visitantes, o ambiente mostrava ordem e abundância. Durante as visitas diplomáticas, ela sorria, falava com cortesia e representava a imagem do refinamento alemão. Teve uma filha com Göring, a quem criou entre os muros de Karen Hall. A menina frequentava aulas particulares e estava à margem dos assuntos do regime. Amy evitava expô-la a OAS assuntos militares. Preferia manter a rotina doméstica. Preparava presentes, escolhia livros, decorava o quarto com flores frescas. Embora os relatórios do partido falassem de eficiência e obediência, em casa Amy se concentrava em manter a imagem de família estável. Nos últimos meses do regime, quando a derrota era evidente, Karen Hall foi evacuada. Amy e sua filha deixaram a residência com a ajuda de pessoas próximas. Não houve cena pública. Moveram-se em silêncio, com escolta mínima. Os documentos indicam que tentaram se ocultar na Baviera. Ali foram localizadas por forças aliadas. Amy foi presa junto com sua filha pequena. Não ofereceu resistência. Levava poucas pertenças, uma bolsa, algumas fotos e uma manta. Foi transferida para um campo de internamento, onde permaneceu durante vários meses. Durante o processo de desnazificação, seu nome apareceu em listas, mas não foi levada a julgamento formal. Declarou que seu papel havia sido unicamente social. Afirmou que não tinha conhecimento de crimes nem acesso à informação militar. Seu testemunho se concentrou em seu papel como mãe e anfitriã. As autoridades aceitaram essa versão e foi libertada sob vigilância. Nos anos 50, Amy reapareceu em eventos locais. Deu algumas entrevistas, nas quais falou de sua vida anterior sem entrar em detalhes. Mencionou o teatro, suas lembranças em Karen Hall e seu esposo como uma figura complexa. Nunca mostrou remorso, falava com calma, evitava perguntas difíceis e se concentrava em aspectos pessoais. Viveu no anonimato relativo, sem retornar ao palco. Com os anos, sua presença se reduziu a imagens de arquivo e menções esporádicas. Os objetos que alguma vez usou foram embalados e armazenados. Karen Hall, a residência que simbolizava o esplendor do poder, foi demolida antes de cair em mãos aliadas. Hoje não resta rastro material do lugar. Apenas sobrevivem fotografias onde Amy aparece em salões amplos, com trajes formais e expressão contida, brindando ou entregando flores a OS visitantes. Sua trajetória não teve rupturas abruptas nem escândalos públicos. Fez parte do regime desde o conforto do protocolo e desvaneceu-se com ele, em silêncio. Sua filha adotou outro nome e deixou o país. Amy não voltou a figurar em atos nem aceitou entrevistas. Faleceu em 1987. Outra dessas esposas foi Margaret Braun, conhecida como Gretel, veio ao mundo em Munique em 1915. Era a mais jovem das 3 irmãs Braun, junto a Eva e Ilse. Sua família, de classe média e com costumes tradicionais da Baviera, vivia em Ruhpolding, uma zona de montanha nos Alpes bávaros. Seu pai se chamava Friedrich Braun e sua mãe, Franziska Kronberger, que trabalhava como costureira. Quando Hitler conheceu Eva Braun no estúdio do fotógrafo Heinrich Hoffmann, Gretel já estava empregada ali como ajudante. Hitler fez com que as 2 irmãs tivessem um apartamento em Munique e, com o tempo, foram se instalando por temporadas no Berghof e em Obersalzberg, onde ficava a casa de descanso do líder do regime. Eva se tornou sua companheira e Gretel aproveitou essa proximidade para levar uma vida com todas as comodidades. Ambas passavam muito tempo juntas, graças aos benefícios que recebiam por parte de Hitler, especialmente em locais como o Berghof, o lago Königssee e a queda de água de Königsbach, que eram as paisagens onde ele costumava descansar. Em maio de 1944, Hitler tentou organizar o casamento de Gretel com seu assistente Fritz Darges, mas este escolheu ir para a frente oriental antes de se comprometer. Finalmente, o casamento ocorreu, embora com outra pessoa.
Circularam comentários não confirmados sobre a reputação de Gretel em Obersalzberg. Alguns relatos sugeriam que estava grávida de Darges, embora isso não coincidisse com a data em que nasceu sua filha, que foi um ano depois. Hitler, que também queria mostrar Eva de forma mais aberta, usou Himmler para convencer outro de seus ajudantes, o chefe de alto escalão das SS, Hermann Fegelein, de que esse enlace lhe servia politicamente. Fegelein, que tinha fama de escalar posições e de ter muitas amantes, aceitou. Gretel e Fegelein se uniram em matrimônio em 3 de junho de 1944 em Salzburgo. A celebração foi no Berghof, com Himmler e Martin Bormann como testemunhas, e nesse evento Hitler mostrou oficialmente Eva Braun a OS convidados. Quando o Terceiro Reich começou a desmoronar, Eva Braun viajou a Berlim para estar no refúgio subterrâneo com Hitler, e em 23 de abril de 1945 pediu a Gretel, que seguia em Berchtesgaden, que queimasse seus documentos. Em 29 de abril, o esposo de Gretel, Hermann Fegelein, foi executado por ordem de Himmler após ser acusado de traidor. No dia seguinte, Eva, que já era a esposa de Hitler, terminou com sua vida junto a ele. Gretel teve uma filha em 5 de maio de 1945 e a chamou Eva Bárbara Fegelein. Essa filha se suicidou em 8 de abril de 1971. Gretel se casou pela segunda vez em fevereiro de 1954 com um homem de negócios chamado Kurt Berlinghoff. Faleceu em 10 de outubro de 1987 em Steingaden, quando tinha 72 anos. Outra figura foi Margaret Boden. Nasceu em Goncarzeu, perto de Bromberg, quando essa zona seguia sob controle do Império Alemão. Era filha de Hans Boden, dono de terras, e Elfriede Popp. Cresceu junto a 3 irmãs e um irmão. Em 1909, começou os seus estudos num colégio feminino em Bromberg, e durante a Grande Guerra, formou-se como enfermeira e trabalhou nesse campo. Depois seguiu num hospital sob a Cruz Vermelha alemã. O seu primeiro casamento foi breve e sem filhos. Com o apoio do seu pai, mudou-se para Berlim e começou a dirigir a sua própria clínica privada. Em 1927, ouviu Himmler numa conferência. Começaram a corresponder-se. Numa carta, ela chamou-o soldado de coração duro, embora gostasse mais de como escrevia do que da sua aparência. Loira de olhos claros e arrumada, encaixava com o seu ideal de mulher. Embora maior por 7 anos, ambos partilhavam gostos como a herbolaria e os hábitos rígidos. Nas suas cartas, Margarete queixava-se de colegas. Numa de junho de 1928, criticava o Dr. Hauschild. Em julho, casaram-se. A ele custou-lhe contar a sua família, já que ela era protestante, mais velha e divorciada. Nenhum Himmler foi ao casamento. As testemunhas foram o seu pai e o seu irmão. Com o tempo, aceitaram-na, mas sem proximidade. Em agosto de 1929, nasceu a sua filha Gudrun. Também acolheram o menino órfão Gerhard von AHE. Com a venda da sua clínica, compraram um terreno em Waltrudering, perto de Munique, onde levantaram uma casa pré-fabricada. Como Himmler quase não estava, ela geria tudo, inclusive uma tentativa falhada de criar animais. Em 1933, quando Hitler subiu ao poder, mudaram-se para Mühlstrasse, em Munique. Depois compraram uma moradia junto ao lago Tegern, que usaram como residência principal. Mais tarde mudaram-se para Dahlem, em Berlim. Quanto mais ocupado estava Himmler, menos contato mantinha com ela. O irmão mais velho de Himmler descrevia-a como uma mulher fria, nervosa e pouco afetuosa, embora leal. Margarete pertencia ao Partido Nazi desde 1928, com o número 97.252. Embora a relação com Himmler tenha arrefecido, continuavam a assistir a eventos. Visitavam frequentemente os Heydrich, e ela organizava reuniões com esposas de outros membros das SS. Nunca foi bem recebida entre as demais. Baldur von Schirach dizia que Himmler vivia sob pressão em casa e cumpria as suas exigências. Durante o Congresso de Nuremberg de 1938, teve atritos com esposas de altos cargos. Segundo Gerwart, dava-se mal com Lina Heydrich, que anos depois a descreveu como uma mulher rígida, sem simpatia, que detestava os espaços abertos. Em 1936, Himmler contratou Hedwig Potthast como secretária. Em 1939, começaram uma relação. Tiveram 2 filhos.
Helge, nascido em 1942, e Nanette, em 1944. Margarete, que vivia em Gmund, soube da situação por volta de 1941. Já viviam separados, mas escolheu continuar pela sua filha. Durante a guerra, dirigiu hospitais da Cruz Vermelha. Em 1939, foi nomeada responsável por centros em Berlim-Brandeburgo, incluindo áreas ocupadas. Em março de 1940, viajou para a Polônia e deixou notas sobre cidades como Poznań, Łódź e Varsóvia. Comentava a sujidade, a desordem e o seu desprezo por judeus e polacos. Pelas suas tarefas, recebeu o posto de coronel na Cruz Vermelha. Em 1945, escreveu a Gebhard Himmler, valorizando o trabalho do seu esposo. Mantinha contato com a sua filha, que a visitava frequentemente. Em abril desse ano, encontraram-se com Himmler em Gmund. Quando as tropas aliadas avançaram, Margarete e Gudrun escaparam. Em maio, foram capturadas em Bolzano, Itália. Foram trasladadas para vários campos em França, Itália e Alemanha. Foi interrogada, mas não deu informação útil. Sempre dizia que só via o que acontecia à sua volta. Em setembro de 1945, foi interrogada em Nuremberg e levada com a sua filha para o campo de Flak-Kaserne Ludwigsburg. Foram libertadas em novembro de 1946. Depois refugiaram-se em Bethel-Bielefeld. A sua presença causou polêmica. Em 1947, o diário New York Tribune publicou uma nota sobre a sua situação atual. Em 1948, foi considerada infratora menor dentro do processo de desnazificação, categoria 3. Em 1950, contratou um advogado para apelar. Alegou que a sua filiação era simbólica e que o seu cargo era por experiência prévia em enfermagem. Negou ter tido poder político. O tribunal de Detmold opinou que tinha apoiado o regime e as decisões de Himmler. A sua defesa insistiu que era julgada apenas por ter sido sua esposa. Em março de 1951, foi reclassificada como simpatizante passiva, categoria 4. Embora não tenha sido responsabilizada pelos crimes, concluiu-se que ela e a sua filha viveram com privilégios. Por isso, Hans Erhard, primeiro-ministro da Baviera, pediu para rever o caso na zona britânica. O foco foi a propriedade em Gmund. A 15 de janeiro de 1953, resolveu-se que Margarete tinha sido beneficiada pelo regime. Foi colocada na categoria 2, atribuída a pessoas ativas ou favorecidas. Impuseram-lhe 30 dias de trabalho forçado, perda do voto e da sua pensão. Em 1952, Gudrun deixou Bethel. Em 1955, Margarete mudou-se para Rippen, onde viveu com a sua irmã Lídia e Gerhard. Depois voltou a Munique e viveu com a sua filha, que sempre defendeu o seu pai. Peter Longerich escreveu que provavelmente desconhecia os detalhes ocultos do regime, mas as suas declarações mostravam firmeza ideológica. Jürgen Matheus descreveu-a como uma mulher com convicções nazis e atitudes antissemitas. Não esteve ligada diretamente ao S-crimes, mas beneficiou do sistema. Nos seus últimos anos, evitou qualquer exposição pública. Viveu em silêncio com Gudrun em Munique. Faleceu em 1967, com 74 anos. A sua morte passou sem menções. A sua vida ficou ligada ao nome do homem com quem partilhou a sua história. Quem também se manteve perto do núcleo do poder nazista desde o início foi Lina Heydrich. Lina nasceu em uma família abastada na costa do Mar Báltico. Desde pequena, mostrou orgulho por sua origem e uma admiração precoce pelas ideias nacionalistas. Conheceu Reinhard Heydrich quando ele era um oficial naval afastado por uma falta disciplinar. Casaram-se em 1931. Lina impulsionou sua entrada no partido nazista e foi quem o aproximou das SS. Desde então, acompanhou sua carreira com convicção total. Viveram em diferentes cidades até se estabelecerem em Praga, em uma vila confiscada pelo regime após a ocupação da Tchecoslováquia. Lina cuidava do lar com normas claras, crianças bem educadas, pessoal doméstico sob vigilância e uma agenda social onde tudo devia estar sob controle. Não eram permitidos erros. Queria que a casa refletisse a hierarquia que seu marido representava no partido. Aqueles que a conheciam falavam de seu caráter seco, seu tom firme e sua forma de andar sem pressa. Tinha plena confiança no que Heydrich fazia. Não questionava as viagens, os cargos nem as funções. Nunca pediu explicações. Bastava-lhe saber que ele servia ao Estado e que sua família devia estar à altura.
Organizava reuniões, recebia visitantes, respondia cartas. Cuidava de cada detalhe do ambiente doméstico como uma extensão da autoridade política. Seus filhos não eram tratados com doçura, mas com exigência. Quando Heydrich foi atacado em Praga em 1942, Lina foi informada com poucas palavras. Visitou-o no hospital enquanto ainda estava consciente. Não chorou. Permaneceu ao lado dele em silêncio. Quando morreu, Lina foi tratada como a esposa de um mártir. O regime a colocou à frente do funeral, a mostrou em desfiles e a apresentou como símbolo de entrega. Aceitou o papel sem hesitar. Voltou à Alemanha pouco depois, instalando-se em propriedades que haviam sido entregues pelo partido. Não foi marginalizada. Pelo contrário, manteve-se uma pensão para ela e foi-lhe permitido viver com seus filhos sem grandes restrições. Durante os primeiros anos do pós-guerra, evitou falar publicamente, mas nas décadas seguintes concedeu entrevistas, escreveu memórias e dedicou-se a limpar o nome de seu marido. Repetia que ele apenas cumpria seu dever. Negava versões sobre atos que comprometessem a imagem familiar. Não mencionava vítimas nem decisões tomadas em seu nome. Para muitos, foi uma das poucas viúvas do regime que jamais se distanciou do passado. Em 1976, publicou um livro onde afirmava que desconhecia os detalhes sobre a solução final. Lina von Osten faleceu em Fehmarn em 14 de agosto de 1985. Ilse Hess fez parte desse mesmo ambiente. Ilse Pröll nasceu no norte da Alemanha, em um ambiente conservador e religioso. Conheceu Rudolf Hess quando ele já era parte do círculo próximo de Hitler. Casaram-se em 1927. Desde o princípio, Ilse soube que sua vida estaria marcada pela política. Aceitou o papel sem resistência. Manteve-se fora do foco público, mas com uma lealdade absoluta para com o marido e para com o regime. Viviam em Munique e mais tarde se mudaram para uma casa mais retirada. Ilse não se envolvia em atos oficiais nem buscava visibilidade. Era reservada, dedicada ao lar e concentrada em seu filho Wolf Rüdiger. Preferia manter-se à margem, mas sua correspondência mostra que compartilhava as ideias centrais do partido. Falava de pureza, destino e sacrifício com um tom firme e convicto. Na noite em que Rudolf Hess voou sozinho para a Escócia, em maio de 1941, Ilse não tinha aviso prévio. Ficou sabendo por outros membros do partido. Não protestou. Disse que se ele havia tomado essa decisão, devia ter uma razão. Em público, não falou do assunto. Em privado, escreveu que confiava nele, que acreditava que tudo se saberia com o tempo. Nunca expressou rejeição nem dúvida. Após a queda do regime, Ilse foi presa pelas autoridades aliadas. Passou por interrogatórios e esteve detida durante um tempo. Não negou sua relação nem suas crenças. Em 1952, lançou um livro chamado Inglaterra, Nuremberg, Spandau, um destino em cartas, editado pela Druffel Verlag, uma editora próxima ao nacionalismo alemão. Durante esses anos, manteve correspondência com várias pessoas do círculo nazista, entre elas Winifred Wagner, que também conservava admiração por Hitler. Ilse Hess morreu em 7 de setembro de 1995, com 95 anos, e foi sepultada ao lado de seu esposo na cidade de Wunsiedel, na Baviera.